Boa tarde, permitam que vos cumprimente a todos e todas. Sou o José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação e tenho a meu cargo, diria assim, a gestão desta equipa da Educação para a Cidadania no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E a minha primeira palavra vai exatamente para as mulheres, neste caso são só mulheres, que promovem este domínio, que é o domínio dos média, aqui na Direção-Geral, a Susana Tavares, a Ana Paula Moreira e a Elsa Mota, a quem agradeço, peço desculpa, a quem agradeço por terem abarcado esta ideia de construir este ciclo de webinars sobre clubes de informação e comunicação que decorre até hoje e que se iniciou na passada segunda-feira. Estes webinars surgem no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, domínio dos médios, como já vos disse aqui na Direção-Geral de Educação. É uma parceria com a Associação Literacia para os Média e Jornalismo, que temos aqui a Sofia Branco, que tem estado comigo estes 5 dias e, portanto, aqui em saúde, com desejos de excelente fim de semana. E o Senjor, que também está aqui ligado a nós nestes webinars. Promovemos estes webinars temáticos, integrados na Semana dos Médios da Unesco, Global Media and Information Literacy Week de 2022. Estes webinars pretendem ser kits de ferramentas básicas para auxiliar professores e alunos da dinamização dos clubes de informação e comunicação. Sabemos que muitos daqueles que assistem aos webinars, que acabam por ficar depois disponíveis enquanto recursos, que podem ser utilizados se e só se e quando as escolas e os seus professores e professoras entenderem, é de uma relevância que para nós é muito importante. Ou seja, aquilo que nós aqui conseguimos construir, mais até do que o fazer o próprio webinar, é deixar este recurso, é deixar esta informação, que neste caso é a Sandra Sacoto, a quem agradeço ter anuído a este nosso convite, e que nos vai falar neste último webinar sobre as TVs escolares, como se integram, como se fazem, como se montam, como se gerem, como se articulam, enfim, tudo isso, mas nós aquilo que pretendemos sempre é dar a entender e a ideia clara que para nós este domínio dos média não funciona de uma forma autónoma, que funciona integrado numa estratégia de educação para a cidadania da escola, que os diferentes domínios têm que estar interligados e que aquilo que fazemos nos média, muitas vezes fazemos a pensar nos direitos humanos, na interculturalidade, no desenvolvimento sustentável, na educação ambiental, nas instituições e participação democrática, no bem-estar animal, ou seja, naqueles que são os domínios de trabalho de todos os nossos docentes nas escolas. E, portanto, a Direção-Geral de Educação, que tem referenciais que não são prescritivos, que são para utilização, como eu costumo dizer, se e só se entenderem e quando entenderem, e em função daquilo que é o projeto educativo da escola, e em função daquilo que é a estratégia de educação para a cidadania na escola, portanto, em função de tudo isso, podemos adequar a utilização dos diferentes referenciais. Este webinar tem tido a particularidade de terem turmas de alunos nos diferentes níveis e ciclos a assistir, o que é também relevante porque é uma ferramenta, diria assim, de trabalho útil, que pode ser utilizada hoje enquanto direto, mas que pode ficar reportada e que fica sempre no sentido de podermos voltar a ela em função daquilo que acabamos aqui por trabalhar. Sabem principalmente os seus professores, que tudo aquilo que nós organizamos e fazemos está muito sempre na linha, quer da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, quer do perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, já para não falar dos Decretos-Lei 54 e 55, que já conhecem de cor e salteado nas aprendizagens essenciais, mas para falar, por exemplo, da Portaria 194, que para muitos pode ser um bocadinho ainda pouco familiar, mas tem muito a ver com a inscrição num diploma de conclusão de ano, 12º ou 9º, de tudo aquilo que acabamos por fazer na escola. E uma escola que tem uma TV escolar ou que tem uma rádio escolar é com certeza uma escola que tem alunos interessados nestas matérias, e essas matérias têm que constar desse mesmo diploma. Ou seja, os que estamos aqui e que temos a idade que eu tenho, ou que têm menos de 10 anos, ou menos 20, ou mais 10, ou menos 20, todos temos um diploma igual, todos saímos com o mesmo diploma. Hoje isso já não se passa.
esse diploma é diferenciado em função daquilo que nós construímos na escola e daquilo que foram os nossos centros de interesse. Sempre com os princípios, as áreas de competências e os valores. E com certeza que a Sandra Saccoto também vai falar de valores. Qual é o valor da televisão, da TV escolar? Que valor tem, que princípio pode estar aqui adjacente? E pronto, era isto que vos gostava de dizer nesta fase inicial. Agradecer à Sofia a presença, que já mostrou aí a fotografia, e passar-lhe a palavra. Tudo bom? Então, Luís Dias, muito obrigado. Muito obrigada. Retribuo os cumprimentos ao Zé Carlos e também os votos de bom fim de semana. Boa tarde a todas as pessoas que se juntaram a este webinar. Eu vou ser muito breve. Eu estou aqui enquanto presidente da Associação Literacia para os Mídias e Jornalismo, que prontamente respondeu ao convite da Direção-Geral da Educação para fazer estes webinars em conjunto. A relação com a Direção-Geral da Educação é uma relação já de longa duração e que tem sido, acho eu, muito útil e construtiva, que começou primeiro com o Sindicato dos Jornalistas, num projeto de formação de professores mais clássicos, chamemos-lhe assim, mais tradicional, mas de facto ao longo das várias sessões que fomos fazendo de formação de professores, foi ficando visível esta necessidade que os professores tinham de explorar alguns conceitos de forma mais específica e mais aprofundada, digamos assim. Estes webinars vêm a responder um bocadinho a isto. Podiam ser outros os temas, há imensos que ficaram de fora e, portanto, eu acho que há aqui margem, se também com esta iniciativa que durou agora uma semana, concluirmos que foi interessante, não é? Que serviu as necessidades que tinham sido identificadas, podemos voltar a fazê-lo e voltar a fazê-lo com outros temas que se identifiquem. Mas há aqui, de facto, alguns que foram sendo identificados ao longo dessas formações com os professores, que eu gostava de saber mais aprofundadamente sobre este ou outro tema. Este é o tema que termina, que fecha, é o da televisão. Televisão obviamente adaptada a contexto escolar, não é? Mas não deixa de ser televisão, e eu não conheço melhor pessoa para vos falar disto do que a Sandra Saccoto, que também já está connosco. A Sandra Saccoto é uma das formadoras da Associação Literacia para os Mídias e Jornalismo, é jornalista na RTP, agora com funções de chefia. Ela depois, se entender, vos falará também disso, mas tem funções de coordenação e de chefia já há uns anos. É muito experiente em várias áreas, nomeadamente na área política, que é sempre uma área sensível do jornalismo, e eu acho que ficam muito bem entregues e desejo-vos uma excelente formação. Obrigada, Sofia. Obrigada a todos. Já vi que temos agrupamentos escolares de todo o país. E, portanto, eu queria começar por agradecer à Direção-Geral da Educação, à Associação de Literacia para os Mídias e Jornalismo e ao Sr. Jorge. Eu tenho colaborado com a Associação Literacia para os Mídia e com a Direção-Geral da Educação nos últimos tempos com estas formações, mas na verdade dirigimos sempre aos professores e dirigimos para falar do jornalismo em geral e, portanto, o desafio para falar dos clubes do jornalismo de televisão é enorme, porque é uma área que eu, como devem imaginar, gosto muito. E acho que este desafio traz algumas responsabilidades e possibilidades muito interessantes. Eu trouxe só aqui uma cábula para que possamos conversar um bocadinho sobre o que é que pode vir a ser uma televisão escolar e porque é que ela pode ser importante para as nossas crianças. Antes disso, eu gostava de refletir, não sei se já acompanharam outros webinars esta semana, e se já fizeram esta reflexão, com certeza que sim, mas gostava muito de refletir sobre a importância destes clubes de jornalismo, porque é que é importante envolver as nossas crianças e os nossos jovens nos clubes de jornalismo. Ora, quem me dera a mim, quando era criança e estava na escola, ou quando era jovem estava na escola secundária, ter tido a oportunidade de participar num clube de jornalismo. A minha escola não tinha, estamos muito avançados, isso é fantástico. O que é que eu acho que é importante nestes clubes de jornalismo? Desde logo, dar voz às crianças e aos jovens, não é? Empoderá-los, fazer com que a voz deles seja ouvida, e já não é dentro da escola só, não é? Nós sabemos que a televisão, o site, as redes sociais vão-lhes dar voz por todo o país. Depois, obviamente, que isto despertará o interesse
que as nossas crianças e os nossos jovens têm pelos assuntos da atualidade. E é muito importante que eles tenham noção de que, apesar de tudo lhes estar hoje em dia disponível e acessível, eles têm muita informação, mas em relação ao jornalismo em concreto e em relação às notícias, há aqui um interesse que é preciso despertar para que eles percebam o que se passa pelo mundo e porque é que isso tem implicações na vida deles, na vida dos pais, na vida da comunidade. Depois, claro que é um clube de jornalismo e, portanto, é preciso saber distinguir o que é uma notícia, não é? Explicar a estas crianças e jovens que o nosso foco é o jornalismo e é a notícia. Acho que os clubes de jornalismo desenvolvem muito espírito crítico e capacidade de reflexão e argumentação. Para todo o trabalho jornalístico é preciso uma ideia, é preciso conversar sobre essa ideia e isto ajuda muito também em relação a tudo o que se passa à nossa volta. Claro que estamos a falar de jornalismo, mais uma vez, é muito importante também que eles saibam usar de forma ética e responsável a informação. O jornalista tem regras, tem um código deontológico e, portanto, também é importante dar-lhes a conhecer que nós, jornalistas, temos obrigações com os nossos telespectadores, ouvintes, leitores, temos obrigação, no fundo, com os cidadãos. Depois, e eu trouxe aqui algumas informações sobre as fake news, eu presumo que tenham falado também nos webinars sobre isto, mas trago aqui alguns motores, alguns verificadores, portanto, importância de saber distinguir entre as informações verdadeiras ou falsas. Hoje em dia, com as redes sociais, isto é muito importante para as nossas crianças e jovens. E aqui um último elemento que também me parece que todos os professores consideram relevante, que é o ser capaz de trabalhar em grupo. Para falar sobre as televisões escolares, eu gostava de trazer aqui uma distinção que para mim é muito importante sobre a televisão escolar inserida num clube de jornalismo ou simplesmente o entretenimento. Quer dizer, nós estamos aqui a falar de informação, não estamos a falar de entretenimento. O entretenimento é ótimo, diverte, toda a gente gosta de ver o entretenimento, é chamado conteúdo light, mas jornalismo não é entretenimento. E, portanto, quando as nossas crianças são desafiadas para um clube de jornalismo, neste caso para a televisão, eles têm que saber que o jornalismo, vou socorrer-me do Bill Kovacs e Tom Rosenthal no livro Elements of Journalism, jornalismo é uma atividade de recolher, aceder, criar e apresentar notícias de informação. Para que isto seja possível, é preciso dar às pessoas informação verificada. Os jornalistas procuram não só os factos, mas a verdade sobre os factos. Isto quer dizer que, na verdade, o jornalismo procura a verdade. Eu sei que o conceito de verdade é um conceito difícil de trabalhar, mas procura a verdade com isenção, com independência, com transparência e sempre tendo em conta o interesse público. A procura da verdade é isto, não é? Depois vocês podem dizer, não chegaram à verdade, mas houve aqui uma tentativa de isenção, independência, transparência para chegar à verdade. Por isso é que é a obrigação do jornalista verificar todos os factos que relata e descrevê-los com rigor e sem preconceitos. Verificar factos é consultar várias fontes, é falar com todas as pessoas que estão envolvidas numa história, é usar o contraditório. Se eu tenho uma informação dada por uma pessoa que acusa outra, eu tenho que ir ouvir a outra pessoa. Portanto, eu tenho que não só verificar os factos, mas cruzar todas as opiniões com as pessoas que estão envolvidas na minha história. E como é que se conta uma história? Como é que se faz uma notícia? Com as perguntas clássicas do jornalismo, os professores com certeza e os alunos também que já dominam estas perguntas. Na verdade é perguntar o quê, o quando, o quem, o onde, o como e o porquê. São 6 perguntas clássicas do jornalismo e se eu for à procura das respostas para estas 6 perguntas, eu vou então ter a minha história. Deixem-me virar aqui um bocadinho então para o jornalismo televisivo, muito rapidamente, que é a arte de contar uma história com imagens, o que nós chamamos de storytelling. O fascínio das imagens da televisão leva muita gente a procurar fazer o jornalismo televisivo. Há imagens, toda a gente sabe, que valem muito. Também ao contrário, é difícil e muito difícil contar uma história para a qual não existem imagens, mas se pensarmos na imagem do avião a bater nas Torres Gêmeas, só aquela imagem dá-nos conta do drama
e da tragédia que aconteceu em Nova Iorque naquele ano. E, portanto, essa imagem tão impactante ficou para sempre na nossa memória. E na verdade, o jornalismo televisivo o que quer é contar com boas imagens e com este fascínio da imagem e do som, porque não há nenhuma imagem à qual não esteja associado um som. Há sons que são mais audíveis nas nossas reportagens e há outros sons que estão por baixo do texto do jornalista. Mas tudo isto compõe uma história. Muito rapidamente, só para vos falar do... Como é que é o texto de um jornal televisivo, não é? E como é que ele se separa, se distancia do jornalismo do jornal, ou do jornalismo online, ou do jornalismo da rádio. Cada destes meios tem regras muito específicas e o jornalismo de televisão, desde logo, é um texto que tem que ser muito simples para ser imediatamente compreendido, por isso é que é um grande desafio. Eu costumo dizer aos meus alunos na universidade que o texto televisivo é tão simples, porque é da maneira como falamos uns com os outros, na verdade, que é depois difícil de aplicar, porque nós estamos habituados a escrever de outra maneira, com um português mais literário, e portanto muitas vezes é preciso sair do papel para contar a história com palavras que nós usamos no dia-a-dia. E é um texto escrito para ser falado, na verdade. É um texto que pode estar muito bem escrito, mas quando nós falamos, às vezes as palavras não nos saem tão bem, às vezes temos umas rimas, às vezes temos frases muito longas que as pessoas já nem se lembram do que é que eu disse na minha primeira ideia. É um texto escrito para ser falado, uma ideia, uma frase, portanto é a construção do jornalismo televisivo, é uma construção, se quiserem, simples e portanto facilmente os nossos alunos vão entrar nesta construção. Depois nós na televisão temos vários géneros jornalísticos que podem depois experimentar nas vossas televisões escolares, que são a reportagem, que é o género de eleição da televisão, aquela onde nós aplicamos verdadeiramente o storytelling. Temos a entrevista, que podemos fazer em estúdio, podemos fazer em reportagem. Temos o pivô, que é quando o jornalista aparece a falar para os telespectadores e, no fundo, a introduzir a história que vem a seguir. E temos, claro, também o direto, que é um género privilegiado na televisão por ser muito imediato, porque as pessoas gostam de ver o que está a acontecer em direto. Às vezes gostam de ver se aquilo vai correr bem e, portanto, isto desperta muita atenção nos nossos telespectadores. Queria falar-vos agora de uma maneira mais prática sobre então o que é que eu preciso para montar a minha televisão escolar. Será que é uma coisa muito difícil? Vou precisar de... Minha escola não tem orçamento para montar uma televisão escolar. Muitas vezes não há orçamento para nada, não é? Todo o país, toda a Europa, todo o mundo vive com grandes restrições financeiras, acredito que nas nossas escolas isto também aconteça, mas na verdade, se olharem para aqui, eu até trouxe um custo aproximado para vos dar uma ideia de que montar uma televisão escolar nem é assim tão complicado do ponto de vista financeiro. Vamos imaginar que eu quero fazer reportagem de rua. Hoje em dia, qualquer smartphone é uma câmara e nós sabemos porque nossos alunos usam câmaras com vídeo e eles gravam tudo e partilham aquilo com os colegas nas redes sociais, portanto nós sabemos que isto é possível. Basicamente, para a reportagem de rua, se nós quisermos ser simplistas, nós vamos precisar de um smartphone, vamos precisar de um microfone para a câmara, de um microfone de lapela, para, por exemplo, fazermos as nossas entrevistas e o som dos nossos entrevistados ficar melhor. E vamos precisar de um tripé, que é para o nosso smartphone estar apoiado e não estar a tremer, porque às vezes parece que fazer imagens com o smartphone é muito fácil, mas fazer boas imagens com o smartphone pode não ser assim tão fácil. Agora, se vocês tiverem uma perspectiva mais ambiciosa desta reportagem de rua, também podem usar uma câmara, que é uma câmara profissional, que temos aqui, e no fundo já completa com o resto do setting. Esta câmara depois já tem um projetor de luz, não é? Para iluminar o meu entrevistado, mas volta a ter o mesmo microfone e o microfone de lapela. Aqui o custo aproximado já é um bocadinho mais elevado, porque a câmara, desde logo, é já um equipamento com muitas capacidades, mas com um custo maior. E se vocês quiserem, já agora, porque uma televisão escolar vai precisar dos vossos alunos a apresentar as notícias.
e muitas vezes a fazer entrevistas em estúdio. Trouxe-vos aqui o que é que pode vir a ser um estúdio virtual. Como vocês sabem, também o estúdio virtual vive do Chroma, não é? Que é o Chroma aqui, que todos vocês conhecem, um fundo verde, onde eu posso aplicar qualquer imagem que eu quiser. Aqui já precisava de um kit de iluminação, que tem aqui estes 2 iluminadores que já são profissionais, no fundo para iluminar tudo o que se passa em estúdio. A câmara, como veem, pode ser a mesma, o tripé é o mesmo e o microfone de lapela também é o mesmo que eu já usava na reportagem ou antes. Quando pensarem nestes caminhos e nestes passos para montar a televisão escolar, o projeto 1 já tem equipamento que posso usar no projeto 2 e o projeto 2 tem equipamento que eu posso usar no projeto 3. Falando do equipamento, para que todos saibamos mais ou menos que meios nós temos para montar a televisão escolar, eu gostava de vos falar também da necessidade de olhar para a frente e pensar, bem, eu vou montar um clube de jornalismo, uma televisão escolar, mas o que é que eu quero da minha televisão escolar? Eu vou ser muito ambicioso, vou ser pouco ambicioso, vou começar devagarinho. Então, só para pensarmos mais ou menos de como é que articulávamos todo este projeto, é preciso pensar quem é a minha equipa, quem são os nossos alunos que têm vontade, que têm talento, para integrar esta equipa. Vou começar com uma equipa pequenina e depois posso alargá-la, vou começar com uma equipa maior que depois pode ter várias valências. E quem vai liderar este clube de jornalismo e esta televisão escolar? São os professores, que depois podem delegar algumas competências nos alunos que forem ganhando essas competências? É uma hipótese que eu vos deixo. Depois, uma questão muito importante que é o quê? O que é que eu quero noticiar na minha televisão escolar? Eu quero falar das notícias da minha escola ou quero falar da comunidade onde a escola se insere? Posso ter aqui um projeto que seja só fechado na escola e a escola tem imensas potencialidades, imensas histórias, ou posso de vez em quando alargar à comunidade. Eu posso fazer uma reportagem sobre os avós dos nossos alunos e posso ir entrevistar os avós e posso saber se no tempo dos avós dos nossos alunos como era a escola. Há imensas possibilidades. O onde também é importante, por causa da escolha para o estúdio. Claro que as escolas, muitas delas têm um espaço muito ocupado, só para vos dizer que o estúdio pode ser montado numa sala de aula ou pode ser montado num canto, no corredor, desde que, obviamente, na altura das gravações, ele esteja relativamente protegido. Quando? Uma pergunta muito importante, porque naquela perspectiva da ambição que eu vos falei, é preciso pensar na frequência do noticiário. Que capacidade eu tenho para meter um noticiário de todas as semanas, ou todos os dias, ou uma vez por mês? Portanto, isto é bom definir isto quando arrancarmos, mais que não seja para gerir as expectativas do nosso público, mas também dos nossos meninos. E depois, claro, que géneros jornalísticos eu vou querer incluir no meu noticiário. Vou querer incluir reportagem, vou querer incluir entrevistas em estúdio, vou querer incluir o pivôs em estúdio. Portanto, quando formatarmos o nosso jornal televisivo, a nossa televisão escolar, também é importante. E claro, a questão do como, não é? Pode ser em streaming ou pode ser gravado, editado, quando vai para o ar já está o produto perfeito. Eu trouxe-vos só 2 exemplos. Um nacional, que é a TV na Maior. A TV na Maior é do agrupamento de escolas de Santa Maria Maior, de Viana do Castelo. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre as televisões escolares que nós podemos encontrar na internet e descobri aqui esta televisão na Maior, que tem um projeto bastante interessante, que eu vou tentar aqui que vocês o possam ver. São um vídeo de apresentação desta televisão escolar. Olá, ainda não conheces a TV na Maior? Então anda comigo.
Aparece na biblioteca para te inscreveres como nosso próximo jornalista. Até já! Bom, estava aqui à procura do Susana, do meu PowerPoint outra vez. Eu acho este projeto da televisão escolar da TV na Maior muito interessante, porque mesmo aquele chorar no fim, porque é feito obviamente por os nossos jovens, mas tem uma particularidade, e ele é feito com a ajuda dos alunos do curso profissional de audiovisuais. Ou antes. Esta parte técnica é muito importante, porque nós quando procuramos montar uma televisão escolar, podemos não ter a competência para ter esta parte técnica. Eu, por exemplo, para falar-vos de orçamentos sobre a televisão escolar, e eu tive que pedir ajuda a alguém da técnica aqui da RTP para me ajudar a perceber o que é que era preciso de equipamento e quais são os valores, porque a minha área é a área do jornalismo e, portanto, penso que esta escola da TV na Maior, para além de ter um nome maravilhoso e que motiva qualquer aluno, é um exemplo muito interessante. Gostava também de vos falar de um projeto, se tiverem a oportunidade de o procurar, dos Estados Unidos, que chama-se Student Television Network, aí diferente, já com uma ambição enorme, aplicada há 20 anos nas escolas dos Estados Unidos, que é um projeto de mentoria. Na verdade, vários profissionais da comunicação social juntaram-se e dão mentoria para as televisões escolares dos Estados Unidos, e isto já implica concursos de talentos, portanto já é uma coisa que implica milhares de estudos e com muita vontade de aprender. Só uma parte final relativa às fake news, também de certeza que ouviram falar muito de fake news e de verificadores nestes webinars, mas quando nós vamos usar imagens na televisão, é muito importante que os nossos jornalistas saibam que ir buscar imagens ao arquivo, por exemplo, ir buscar imagens às redes sociais, ir buscar imagens à internet, tem um risco enorme de propagar imagens que sejam falsas. Trouxe-vos este exemplo, por acaso é da SIC, não sei se o conhecem, com certeza que sim. Isto foi transmitido no Jornal da Noite da SIC, na altura da polémica da festa do Avante e da pandemia. Circulou nas redes sociais a primeira página do New York Times, em que dizia basicamente que Portugal se preparava para um suicídio coletivo. Ora, não houve aqui um despertar para verificar se esta imagem era verdadeira ou falsa. Ela foi transmitida no Jornal da Noite da SIC, podia acontecer a qualquer um, não estou a falar da SIC, podia acontecer à RTP, podia acontecer à TV, pode acontecer a qualquer um, até trouxe isto de propósito, para terem noção de que isto pode acontecer a qualquer um, aos profissionais e aos amadores, mas na verdade a SIC neste dia rapidamente teve que pedir desculpas pela imagem que estava a projetar, que era uma imagem falsa. Há bastantes verificadores de imagem, a maior parte deles funcionam com imagem reversa, que é eu pôr a minha imagem e depois ir descobrir de quando é que esta imagem, desde logo foi pela primeira vez projetada. Há vários verificadores de imagem que podem utilizar e devem utilizar sempre que desconfiem de uma imagem, e muitas vezes não é preciso desconfiar, é preciso lá ver. O Google Images é o mais conhecido, o TinyEye, o Invid Project é especificamente para imagens de vídeo, portanto muito importante quando usarem vídeo, e o Photo Forensics, que consegue determinar tudo sobre esta imagem, quem é que a colocou, que vai ao cadastro, na verdade, de uma imagem e ajuda-nos a perceber se ela é verdadeira ou falsa. Eu trouxe aqui um exemplo de uma fotografia que circulou nas redes sociais e nos órgãos de comunicação social, como uma fotografia que ilustrava o conflito na Síria, de um menino nos escombros de um bairro em Damasco. Bastou-me, e a toda a gente, usar, por exemplo, aqui o TinyEye. O que acontece é que esta aplicação é gratuita,
o que é que eu fiz? Passei a imagem para o meu computador, fiz o upload desta imagem e percebi logo que há 109 resultados desta imagem, por exemplo, e que esta imagem é relativa, esta imagem é de 2015, portanto nem sequer era atual, não é? É de 2015 e é relativa ao conflito israelo-árabe e é uma criança de facto palestiniana, mas na faixa de Gaza. Portanto, a fotografia não é falsa, esta fotografia é verdadeira, mas não está a referir-se ao espaço nem ao tempo daquilo que eu quero dar. Google Images, muito fácil também, é usar a utilização do reversa da imagem. Esta fotografia tem Catarina Martins numa igreja, numa celebração, com o título que vocês podem ver, circulou nas redes sociais, bastou ir ao Google Images para perceber que esta imagem existe de facto, mas a Catarina Martins foi lá integrada. Na verdade, a imagem da Catarina Martins foi durante um congresso do Bloco de Esquerda, em que ela está a ouvir alguém no palco e, portanto, está com esta atitude, mas não está numa igreja. Portanto, é um risco enorme usar as imagens sem primeiro verificar se elas são verdadeiras, e os nossos alunos têm que estar muito cientes disso. Só para terminar, já agora, e puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, trouxe-vos um vídeo que foi feito quando o telejornal fez, já não me lembro se foi 50 ou 60 anos, acho que foi 50 o telejornal, feitos pela Rita Marrafa de Carvalho, com a imagem do Carlos Pinota, com a edição do Nuno Castro, basicamente para vos mostrar um bocadinho como é que é a construção de um jornal televisivo, neste caso o telejornal, mas também para vos mostrar e ilustrar de que a televisão é feita por uma equipa e toda a gente é necessária da equipa, toda a gente é necessária para fazer este produto, que é o telejornal, mas também a nossa televisão escolar, toda a gente vai ser necessária e nós temos que ter várias valências, e não são só as pessoas que aparecem na televisão que são importantes, pelo contrário, toda a gente é importante, porque aquelas pessoas nunca apareceram na televisão se não existisse aquela equipa. Vamos só aqui dar uma vista de olhos. É o engano do dedo rápido, a ideia de que um clique leva à ilusão daquilo que é espontâneo. Mas o telejornal, até chegar aí a casa, envolve o trabalho de centenas de pessoas. Jornais lidos e agenda marcada, é a altura dos diretores reunirem com os editores de sociedade, política, internacional, economia, desporto e cultura e decidirem o que vai ser a notícia do dia e que jornalista a irá trabalhar. E não o faz sozinho. Uma reportagem é sempre um trabalho de equipa entre jornalista e repórter de imagem, porque as histórias não são só palavras. Recolher depoimentos, fazer entrevistas, procurar sempre o contraditório e reunir o máximo de informação possível. Trabalho feito, imagens captadas, é hora de as ver e começar a escrever um texto. As novas tecnologias foram reduzindo o tamanho dos suportes e aumentando a qualidade. Um cartão como este pode armazenar 1 hora de imagens de alta definição. Enquanto a notícia se constrói nas salas de edição com a ajuda do editor de imagem, coordenadores e editores não param. O alinhamento de um telejornal tem no coordenador a última decisão. Que notícia vai abrir o noticiário, que reportagens seguem, tudo está em constante mutação. E a atualidade é a palavra que define o alinhamento das peças no telejornal. E tudo pode mudar à última hora. A Regi é o cérebro da emissão. Aqui, o pulso do telejornal é medido a todo o instante. O telejornal é o fruto do trabalho de realizador, produtor, assistente de informação, inserção de caracteres, técnico de imagem, técnico de som, editor, coordenador, jornalista, e querer referir todos é apenas uma missão quase impossível. No fim, só um dá o rosto. E cabe hoje ao José Rodrigues dos Santos apresentar o telejornal. Zé, estás nervoso? Por acaso não estava, mas tu apareceste e fiquei um bocadinho. O pivô parece estar pronto. Começa aqui o telejornal. E segue em tempo real para todo o mundo, todos os cantos, atravessa continentes, oceanos, tudo para chegar aqui, à sua casa. Vai começar o telejornal? Vai começar. Boa noite, este é o seu telejornal.
Nas voltas que o mundo dá, é difícil fazer adivinhação. No rodopiar dos dias, a tecnologia surpreende-nos a todo o instante. O que vai ser o telejornal no futuro? Ninguém sabe. O que vai dar? O mesmo de sempre. Rigor, credibilidade e confiança. E pronto. Espero que tenha sido suficientemente rápida nesta apresentação. Há muita coisa para vos dizer sobre televisão, desde logo, que é uma área que eu adoro. Um reparo, o telejornal de 60 anos. Sandra, foi fabuloso. Os professores também estão a agradecer. De facto, acho que num curto espaço de tempo, acho que essa capacidade de passar informação deu-nos muita informação. Temos aqui muitos ingredientes para que as escolas possam fazer as suas receitas nas suas escolas adaptadas aos seus contextos para poderem construir as suas televisões escolares. Obrigada, Sandra, mas temos aqui perguntas. Eu gosto. Então, eu vou aqui colocar aqui já algumas que tenho na lista, de professores que foram fazendo, no momento de inscrição e também no chat. Queria dizer aos professores que nos estão a ouvir, podem colocar as perguntas que não tiveram a oportunidade de fazer aqui no chat, que vamos fazendo ao mesmo tempo que eu vou passando estas que também já nos foram chegando. E dizer-vos também que este webinar vai ficar disponível no nosso site, no site da DGE, nos webinars e também no espaço dos clubes de informação. Ora bem, então em termos de perguntas, qual o segredo para uma boa reportagem na escola? Deixe-me só agradecer a todos os comentários, fico muito contente. Qual o segredo de uma boa reportagem na escola? É o mesmo segredo de uma boa reportagem na televisão. Quanto melhor forem as minhas imagens, melhor será a minha reportagem. E, portanto, eu aqui tenho que jogar com que história eu quero contar e com que imagens. Ora, vamos imaginar que fazemos uma reportagem sobre um concurso, um campeonato dentro da escola de ginástica rítmica. Dará seguramente melhor imagem do que uma conferência sobre o bullying. Mas isso não quer dizer que eu não deva fazer a conferência do bullying. Que a conferência do bullying, apesar de ser que nós chamamos de Portugal sentado, que são as pessoas sentadas, a ouvir alguém, não é? As imagens não são tão interessantes, é muito importante divulgar. Portanto, a prioridade da imagem não deve ser impedimento para nós fazermos outras reportagens. E uma boa reportagem de televisão tem que ter sempre primeira imagem, é a nossa grande preocupação. Às vezes eu quero contar uma história para a qual não tem imagens, e isto é um desafio, que é, eu quero contar uma história sobre a reutilização na escola. Que imagens é que eu vou fazer para contar esta história? Vou mostrar só os caixotes onde os alunos podem pôr os plásticos e os vidros? Não, vou acompanhar todo um processo do aluno a beber a água, vai, pega na água, põe no caixote, e já agora, posso pedir ao Lipor para quando vier cá buscar, quando vier despejar o contentor, eu posso pedir ao Lipor para acompanhar o processo. Não será interessante mostrar aos meus alunos o que é que vai acontecer depois de nós fazermos a reciclagem? Portanto, dando prioridade à imagem, para responder à questão, dando prioridade à imagem, as reportagens, uma reportagem de televisão deve ser interessante, não só em termos de imagem como em relação ao assunto, e deve contar algo ao qual eu não tenho acesso, não é? Eu tenho acesso ao meu recreio, eu tenho acesso ao sítio onde todos brincam, mas há sítios aos quais eu não tenho acesso e eu gostava de saber como é que era. Vamos divulgar a nossa comunidade escolar, por exemplo, aquela ideia que eu estava aqui a dar, que foi improvisada, dos nossos avós. Não será interessante mostrar, por exemplo, os nossos avós que estão na nossa comunidade, trazê-los à escola, quem sabe? Portanto, no fundo, isto é o princípio base para todo o jornalismo, não é? Não só da televisão escolar. A televisão escolar tem esta competência da imagem que pode tornar tudo muito mais interessante. É verdade, obrigada, Sandra. Que apoios, eu aqui julgo que pode ser ao nível da televisão, não sei, esta pergunta, que apoios poderão facultar às escolas na dinamização de projetos desta natureza?
É uma questão que realmente tem que ser colocada às empresas, né, às televisões, neste caso, às pessoas que trabalham nesta área. Não posso, obviamente, falar pelas empresas que trabalham nesta área, tenho consciência que o trabalho do jornalístico numa televisão, e seja onde for, é um trabalho muito exigente, que deixa pouco tempo aos profissionais, neste caso da televisão, para, mesmo que gostassem muito de acompanhar este tipo de projetos. Agora, por exemplo, estava a referir-vos o exemplo da Student Television Network nos Estados Unidos. Ela surgiu justamente com ex-profissionais de televisão, pessoas que, pela sua vida profissional, pela sua vida pessoal, foram abandonando as televisões. Numa primeira fase, eles até ainda estavam a trabalhar nas televisões, e que ofereceram este programa de mentoria. Na verdade, eu percebo que em meia hora largamos aqui umas ideias, mas que depois isto é difícil de implementar, que é preciso até, lá está, mentoria técnica, e que depois gostávamos de fazer mais e melhor, e portanto tornamos-nos mais ambiciosos. Gostávamos que os jornalistas da televisão viessem à minha escola, dar ali uma pequena formação sobre a construção dos pivôs, não é? Que são os leads para as histórias. Tudo isso, e eu percebo que seja muito importante para quem monta um projeto destes, e acho que é um desafio que vocês podem e devem fazer aos profissionais e às televisões, neste caso, para que se aproximem da vossa escola. No fundo, é o nosso futuro. Exato, as parcerias, no fundo, são fundamentais e, portanto, acho que sim, há que arriscar e tentar. Tenho aqui uma professora que no chat, eu agora estou aqui a olhar para o chat, há aqui uma pergunta da professora Sónia Pedro. De que forma, numa escola de um local pequeno, com poucos recursos, apenas 2 ou 3 alunos são necessários? Apenas 2 ou 3 alunos são necessários. Eu julgo que a professora deve querer saber é que como é que num meio pequeno e que tem só 2 ou 3 alunos pode dar vida a uma TV escolar. Se calhar aqui em termos de parcerias e juntar-se com outras escolas. Sandra. Sim, claro. Não sei se a escola tem só 2 ou 3 alunos, não conseguimos perceber assim exatamente, ou se 2 ou 3 alunos estão envolvidos. Realmente as parcerias aqui irão funcionar muito bem, não é? Aquela noção da capacidade de discutir ideias, de refletir um produto, aquele desafio inicial vamos fazer, que reportagens vamos fazer esta semana para o nosso jornal da televisão escolar, como é que vamos trabalhar estas histórias, no fundo o que os professores fazem com os alunos em todas as disciplinas, com outros projetos, portanto essa base já existe, não é? Convém que seja uma equipa com alguma dimensão, não é? Para termos aqui várias ideias, várias opiniões. O que pode acontecer muitas vezes é eu começar com uma equipa pequenina e depois arranjar maneira de os outros alunos começarem a ver o nosso trabalho e ficarem entusiasmados para fazer parte também da televisão escolar. Portanto, isto inicialmente até pode começar com 2 ou 3 e depois já não ter tanto trabalho para entregar a tanta gente. Isto pode acontecer também, sim. E é aqui neste caso, nestas escolas mais pequenas, não nos podemos esquecer que elas estão agrupadas, há mais escolas num agrupamento e, portanto, este pode ser um projeto que tem que se alargar. Até era interessante, em termos de noticiário, fazer uma parceria entre escolas. Tinha uma espécie dividiam ali o noticiário, não é? E agora a escola X e agora a escola Y, até podia ser um projeto muito interessante também. É verdade, é verdade. Fica aqui uma ideia, professora. Então, temos aqui outra pergunta que nos diz como criar uma TV escolar? Que obstáculos podem surgir e como ultrapassá-los? Eu penso que houve aqui já algumas dicas que a Sandra deu na apresentação, não sei se quer acrescentar mais alguma informação. Só dizer que eu acho que essencialmente quando nós pensamos muitas vezes em criar uma televisão, não é? Nós pensamos que não vamos ter orçamento para isto. E por exemplo, esta televisão, a TV na Maior, isto é fruto, penso eu, de um concurso com as bibliotecas escolares, portanto houve aqui apoios para que isto acontecesse, não é? Mas por aquele orçamento, eu trouxe orçamento, dei-me a liberdade de trazer um orçamento, que é uma coisa, mas todo aquele material está à venda naqueles sites, em sites técnicos, não é? De material,
E pelo orçamento que eu pedi ajuda e que me deram, não parece até ser uma coisa tão cara conforme eu própria imaginei, não é? Com certeza que os professores, e mesmo muitas vezes as escolas já têm estes meios. Sim. Para Há outras equipamentos que a escola já disciplinas, tem. Sim, já sim. têm outros meios e que podem ir adaptando também para a televisão escolar. E depois também tem a ver com a ambição que tem, não é? Mas eu posso ter um projeto profissional de uma televisão escolar, mas eu posso começar, por exemplo, só com 2 ou 3 reportagens e eu posso incluir as reportagens no site da minha escola e eu posso partilhar nas redes sociais da minha escola. Portanto, não precisa de ser uma televisão escolar de raiz, com um pivô apresentador, com grafismos, quer dizer, eu acho que isto é todo um caminho que eu posso fazer. Eu posso ter um vídeo de 1 minuto com o aluno a dizer o que é hoje notícia nesta escola, não é? E o aluno fala para uma câmara só e grava ali, eles próprios com os smartphones deles conseguem fazer isto. É só uma questão de os desafiar e de os recentrar no jornalismo. Uhum. Só aqui, temos aqui a partilha de um professor, o Luís Galrão, que indica que há vários projetos de televisões regionais locais que têm feito parcerias com as escolas das suas comunidades. Ótimo. Obrigada, portanto, temos aqui Ótimo. um exemplo. A professora Margarida acrescenta que em Almada é um desses sítios de parceria. Ótimo. Pronto, excelente. É uma maravilha. Então porque estamos sintonizados. trabalhar, lá está, quando a Susana estava a perguntar de que modo é que as televisões podem ajudar com esse know-how, não é, para eu montar a minha televisão escolar, muitas vezes podemos estar a pensar numa televisão que seja local, que há imensas, numa televisão regional, onde os profissionais são jornalistas que podem ajudar-nos e até eles próprios podem ir buscar ideias, e eu dou aulas na Universidade do Porto, há alunos que são universitários, têm que fazer reportagens para a televisão e eu recebo os trabalhos deles, não permito que sejam temas que os jornalistas tratem no dia-a-dia, porque gosto muito de perceber o que é que estes jovens, neste caso, estão interessados, não é? Sempre no jornalismo, e muitas vezes, já me aconteceu muitas vezes, de terminar o ano letivo e propor para a RTP assuntos que eles descobriram, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado, e que é interessante e foi interessantíssimo para os nossos telespectadores, não é? Portanto, esta ligação à comunidade e aos órgãos de comunicação regionais e locais é boa para os 2 lados. E dá espaço para surgirem coisas novas, é verdade. Sandra, e aqui outra questão que tem a ver com como conseguir integrar a TV na divulgação das atividades de um agrupamento escolar. Justamente naquela perspectiva que eu estava a dar o exemplo. Eu posso ter um projeto ambicioso, por exemplo, de fazer um jornal televisivo mensal, imaginem, ou quinzenal ou semanal, mas depois eu posso fazer, por exemplo, imaginem que eu tenho aquilo que eu vos disse, que é um pequeno vídeo que o aluno grava só a explicar o que era notícia naquela escola naquele dia, não é? Ele pode explicar o que é que se vai passar naquela escola naquele dia, não é? Ele pode fazer um vídeo de apresentação a dizer boa tarde, bem-vindo à TV escolar da escola XPTO. Hoje, aqui na escola, vamos ter uma conferência sobre bullying com os oradores tal, tal e tal. O Clube das Ciências está a tratar isto e isto, e os professores decidiram oferecer um lanche gratuito a todos os alunos. Bom, estão a ver? Eu posso fazer isto e depois posso ir fazer. Portanto, eu posso dar a agenda da minha escola, pode não ser para aquele dia, pode ser, tal como a televisão, por exemplo, às vezes faz a agenda cultural, não é? Programas semanais que nós temos a dizer o concerto, dos gift, eu posso fazer uma agenda semanal, por exemplo, e depois ir cobrir esses assuntos e mostrar depois o que é que aconteceu, não é? O que é que vai acontecer e o que é que aconteceu. Portanto, há aqui um caminho enorme, haja vontade dos nossos alunos, mas também é preciso trazê-los a nós e motivá-los, não é? Para isso também é claro que as pessoas têm que estar motivadas, têm que gostar desta área, não é? É sempre mais fácil quando gostamos do que estamos a fazer. Sandra, e por falar no puxar até nós, portanto, há aqui uma pergunta que tem mesmo a ver com esta questão, tem a ver com os novos mundos, os novos interesses, e um dos professores pergunta como é que posso atrair os alunos atuais, descentrados da informação televisiva, para participarem nas TVs escolares? É uma pergunta muito pertinente. É muito pertinente,
É muito pertinente, mas eu acho que há uma maneira de dar a volta a isso e que já foi dada pelos nossos alunos, na verdade, porque eu, por exemplo, quando pergunto aos meus alunos da faculdade que televisão veem, que jornais leem, nos últimos anos eu já me convenci que é assim, mas em determinada altura eu até estava um bocadinho desmotivada e desiludida por saber que as novas gerações não estavam à procura das fontes de informação que nós procuramos, não é? Já passamos do jornal em papel para o jornal online, ótimo. O que eu fui percebendo é que, por exemplo, eles tinham acesso a estes meios de comunicação através das redes sociais. Não iam, por exemplo, ao site do Público original, mas nas redes sociais, como já tinham visto uma notícia do Público, o próprio algoritmo já lhes trazia outras notícias do Público. E o mesmo se passa com a televisão, que é, no fundo, o que mudou foi o ecrã. Não quer dizer, claro, que nós sabemos nas televisões que as pessoas mais velhas, o nosso público é mais velho, nós sabemos isso, devíamos todos trabalhar para conquistar também os públicos mais novos, mas nós não podemos perder a esperança porque as pessoas não ligam à televisão. O que mudou foi o ecrã. Hoje em dia, as pessoas têm acesso à televisão em qualquer plataforma e, portanto, se eu tiver um programa de grande reportagem na RTP e medir a audiência, essa audiência já não me diz nada. Porque eu sei que depois na RTP Play, muitas vezes as pessoas vão procurar, vão ver. Eu sei que nas redes sociais se partilha estes conteúdos e, portanto, eu não tenho a certeza que os alunos tenham deixado completamente de ver televisão ou de ver a informação na televisão. Eu acho é que o caminho para lá chegar já é noutro ecrã, num ecrã mais pequenino. Agora, claro que com tanta oferta, nós não podemos pensar que eles vão ter a mesma motivação para ver televisão que tinham os nossos pais, ou nós quando éramos novos, que às 8 da noite em minha casa ligava-se o telejornal e falávamos sobre o mundo. Com tanta oferta, se calhar não é àquela hora, ou não é naquele ecrã, mas eu não estou convencida que nossas crianças e jovens não vejam totalmente a informação televisiva. Sim, há outra forma, há outro percurso. São novos mundos, de facto. São novos mundos. E aproximar-nos a essa linguagem, perceber, por exemplo, que eles vão buscar as coisas às redes sociais, então todos os temas que tenham a ver, por exemplo, com as redes sociais, o bullying, por exemplo, o bullying nas redes, todos esses temas que tenham a ver com o mundo deles, nós quando falamos sobre esses temas, na nossa televisão escolar, nós vamos aproximá-los às nossas histórias, não é? No fundo, o que deviam estar a fazer as televisões também, que é ter conteúdos para que as pessoas tenham uma justificação para ir lá ligar. Na nossa televisão escolar temos que fazer o mesmo. Exato. Aliás, há aqui uma professora, a professora Maria Conceição Brito Martins, ela diz: o grande problema das redes sociais, quanto a mim, são as fake news, a falta de algum espírito crítico. Mas é aqui que nós temos que trabalhar, é nesta literacia para que eles possam fazer uma leitura correta todas estas informações com que se deparam nos diferentes ecrãs. Temos aqui uma questão que o professor António Martins tem vindo a colocar e o preocupa, e no fundo há muitas preocupações dos professores por causa destas matérias, até porque me parece que isto é tema para um próximo webinar, que é quanto ao problema do RGPD, é transmitir dentro da parte reservada da página escola, agrupamento, ou numa conta não pública do YouTube. Portanto, ele fala aqui nas questões relacionadas com a proteção de dados, como é que esta questão se resolve. Seguramente, é uma questão que nos envolve a todos, não é? Não só às escolas, como a toda a sociedade, não é? Da proteção das nossas crianças, o sítio onde isto vai ser, até muitas vezes o facto das pessoas poderem ir, imaginem que nós temos o nosso jornal escolar, a nossa televisão escolar no site, não é? Quando mostramos estes conteúdos no site, nós não sabemos se estes conteúdos vão ser aproveitados para outras coisas, não é? As pessoas podem ir buscar o vídeo, podem linkar onde quiserem, mas isso obviamente tem a ver com a nossa proteção de dados, mas tem a ver com um mundo que está em movimento e que nós não somos capazes de parar. Claro que há uma data de mecanismos de proteção destes conteúdos e nós devemos estar muito atentos a eles, mas
corremos esse risco, como corremos esse risco no nosso dia-a-dia, quando partilhamos, se é o caso, uma fotografia da nossa família, dos nossos filhos, nas redes sociais, não é? Esse perigo existe e esse alerta também deve existir, e já agora é um tema excelente para falarem com os vossos alunos sobre esta partilha, que é muitas vezes uma partilha de uma coisa que nós achamos que está na nossa comunidade, na nossa escola, na nossa família, e não está, não é? Nada está entre muros hoje em dia, e portanto acho que é uma questão excelente para se debater dentro da escola a proteção das nossas crianças, sim. É verdade. Estamos a chegar aqui ao fim, e aquilo que eu vou pedir é, eu queria terminar estas perguntas, os professores que tiverem que abandonar o webinar, portanto, fiquem tranquilos que ele vai ficar disponível, mas gostava só de terminar as perguntas que temos aqui dos professores que nos fizeram. Então, faz sentido ligar estes projetos de TV em rede de modo a alimentar um canal nacional? Ou seja, criar aqui uma plataforma nacional de... Isso era espetacular, talvez se falarem com a Direção-Geral de Educação. É uma dica, acho eu. Isso vai acontecer, claro que tudo faz sentido, não é? Era o que eu estava a dizer, que era a ambição de sermos capazes de fazer mais e melhor, não é? Como na nossa vida profissional todos os dias e como na nossa vida social também. Claro que isso faz todo o sentido, há projetos lá fora que já envolvem várias televisões de várias escolas, já não estamos a falar aqui da parceria dentro do agrupamento ou mesmo dentro da região, já estamos a falar de uma parceria nacional. Isso seria um projeto interessantíssimo para termos nas nossas escolas, claro que sim. Uma boa dica. Faz todo sentido. A professora Albertina fez aqui um comentário muito interessante, que ainda em relação ao que estavam a falar, lembro-me de ter questionado os meus alunos sobre a questão de ver televisão. A resposta foi unânime. O que é isso? Meu Deus, também se calhar não pode ser. É preciso. Não vamos exagerar, mas é verdade que a televisão, no sentido que nós a conhecemos, não é? O ecrã com o comando, os nossos filhos também já não usam, e portanto, mas temos de ter noção de que o que mudou foi o ecrã. Aqui outra questão é como divulgar a televisão escolar junto à comunidade educativa, nomeadamente aos pais e encarregados de educação. Como divulgar da escola para os pais encarregados de educação, presumo que seja, essa questão. Sim. Seja essa a questão. Hoje em dia as escolas têm uma ligação extraordinária com as famílias, não é? Que se aproxima cada vez mais, não só nas suas atividades decorrentes das reuniões de pais, mas muito mais, não é? Há escolas que já têm newsletters, que têm grupos de WhatsApp com os pais. Hoje em dia eu acho que essa divulgação é muito mais fácil, justamente por aquilo, as pessoas não veem televisão, mas depois as redes sociais também ajudam, portanto não podemos pôr tudo mal nesta comunicação que é global, que isso também nos permite divulgar os nossos conteúdos justamente junto da comunidade, que eu acho que a comunidade, os nossos meninos, as nossas escolas são coisas muito importantes, mas eles são fruto de uma comunidade. E para terminar, tenho aqui uma, Sandra, que é como escolher, que tipo de mensagens são mais adequadas para passar em televisores colocados em locais de passagem numa escola? Que tipo de mensagens? Ora bem, qualquer informação relacionada com o conteúdo de acontecimentos, por exemplo, na escola, é excelente. Claro que se for de locais de passagem, temos que pensar que portanto, os monitores onde isto está a acontecer, o áudio vai ser imperceptível, e portanto, ou pouco perceptível neste caso, e portanto aí teremos que usar, teremos que recorrer muito mais ao grafismo, não é? Pôr essas informações como elemento gráfico, como uma base de imagens, mas também podemos construir muitas das reportagens só com títulos, não é? Como nós fazemos agora na televisão. A televisão agora está cheia de... há muita gente que diz que é cheia de lixo, e às vezes é um bocadinho. O ecrã não está limpo, não é? O ecrã tem muitos títulos, mas é justamente para as pessoas que estão a almoçar num restaurante olharem para a televisão e perceberem de que notícia é que eu estou a falar. Podem não estar a ouvir a notícia. Ora, quando eu coloco esses ecrãs
na minha escola, e essa é uma partilha extraordinária, tenho que pensar que os conteúdos que eu vou produzir para aquele ecrã não são exatamente iguais ao conteúdo que eu vou produzir para a minha televisão escolar ou para o meu noticiário. Aí eu tenho depois que variar em função também dos géneros jornalísticos, se calhar fazer mais aquelas, como a Euronews faz, de algumas notícias que não têm só imagens, não é? Sim. Depois há uma variedade de géneros que eu posso incluir, depende de onde está o ecrã, lá está. Depende de qual é o ecrã para onde eu estou a olhar. Claro. Aqui o professor António até sugere curtas de 5 a 15 segundos, com movimento, com letras e imagens grandes. Basicamente, anúncios publicitários. Não são anúncios publicitários, porque na verdade nós estamos a divulgar o nosso conteúdo, as nossas histórias, a nossa informação. Mas sim, as nossas crianças também precisam de dinamismo. Eu, quando trabalho com os meus alunos na universidade, eu não quero que eles façam notícias como eu faço na televisão. Eu quero que eles... nem eles conseguem, portanto nós temos que perceber também que toda a vida deles é feita de instantâneos, de muito dinamismo, portanto eles precisam muito da imagem, e a imagem apelativa, portanto temos que trabalhar com eles também no sentido de que vá ao interesse e ao gosto deles, também acho que é muito importante. Oh, Sandra, estávamos aqui uma tarde. Pois eu tenho que ir trabalhar. Nós temos também... Todos temos que ir trabalhar, não é? Aos professores, muito obrigada. Acho que todos saímos daqui a ganhar. À Sandra, mais uma vez, obrigada por esta hora, porque foi preciosa. E pronto. A todos, terminamos também este ciclo de webinars. Soube a pouco, confesso. Saio daqui com muitas ideias e peço a todos os professores, em nome da DGE, que nos façam chegar as vossas sugestões de outros temas e de outras inquietações que possam ser abordadas neste formato ou noutros formatos que também considerem pertinentes e que nos façam chegar, portanto, também para nós possamos estar mais próximos de vocês. Obrigada, Sandra. Obrigada, Susana. Deixe-me só agradecer mais uma vez a todos os professores ou aos alunos, não sabemos muito bem, dos agrupamentos escolares que estiveram aqui connosco. Obrigada também pelos comentários deliciosos. É um gosto, é sempre um gosto. Adeus, então. Vou encerrar.